Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wallace Zago, o seu professor de Química, e hoje nós vamos falar sobre bases. Base é uma classe de compostos inorgânicos que possui algumas características específicas. No nosso cotidiano, elas são muito utilizadas como produtos de limpeza e é inclusive utilizada na fabricação de sabões. São elas as responsáveis por conferirem aquele aspecto escorregadio bem característico de um sabão. Na química, as bases também são chamadas de substâncias alcalinas e possuem algumas definições importantes. A primeira definição é a definição de Arrhenius, que diz que uma base é toda e qualquer substância que, quando misturada com água, vai liberar o ânion hidroxila, o ânion OH-. Já as definições de Bronsted e Lowry vão dizer que uma base é toda espécie que seja capaz de receber um próton. Já a definição de Lewis indica como sendo uma base toda espécie capaz de doar um par de elétrons. Como eu sempre falo, não existe uma definição que esteja mais correta que a outra. As três definições podem ser utilizadas para explicar o comportamento dessas substâncias em diferentes ocasiões. Mas como a gente faz para identificar uma base olhando para a fórmula de um composto? Isso é muito simples, porque, na prática, a fórmula de toda base termina com OH, devido à hidroxila. É assim com o hidróxido de sódio, com o hidróxido de magnésio e com o hidróxido de alumínio. E você já deve ter percebido que entre esses três existe uma diferença quanto ao número de hidroxilas. Isso nos leva à primeira forma de classificar as bases, justamente quanto ao número de hidroxilas. Isso porque, se uma base tem apenas uma hidroxila na sua fórmula, a gente a classifica como uma monobase. Se ela possuir duas hidroxilas na sua fórmula, classificamos como dibase. Se possuir três, tribase e assim sucessivamente. Além disso, as bases também podem ser classificadas quanto à sua força. E para que não fique nenhuma confusão na sua cabeça, você precisa entender como é o modelo prático de toda a base, o modelo prático de formação de toda a base. Toda base será composta por uma hidroxila ligada a um metal, com exceção do hidróxido de amônio, que falaremos já já. Mas, na maioria dos casos, nós teremos hidroxila ligada a um metal. Essa é a estrutura básica de uma base ou um composto alcalino. Sendo assim, quando você tiver hidroxila ligada a metais alcalinos ou alcalinos terrosos, você terá uma base forte. Mas, como toda regra tem a sua exceção, o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio não são consideradas bases fortes, são consideradas bases fracas. Embora o berílio e o magnésio sejam metais alcalinos terrosos, eles não são consideradas bases fortes quando estão ligadas com hidroxila. Todas as demais bases são consideradas bases fracas. Ao tentar dissolver esses compostos em água, observa-se que alguns deles se diluem, se dissolvem muito facilmente, outros se dissolvem pouco e outros não dissolvem praticamente. Então, com relação a essas evidências, a gente também pode classificar esses compostos quanto à sua solubilidade. E aí nós teremos bases solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. As bases solúveis são aquelas bases formadas por metais alcalinos, como o hidróxido de sódio e o hidróxido de lítio. Já as bases formadas por metais alcalinos terrosos são consideradas pouco solúveis, como por exemplo o hidróxido de magnésio. Já as bases formadas por outros metais, que não sejam metais alcalinos e alcalinos terrosos, são consideradas insolúveis, como é o caso do hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3. Como eu falei com vocês, as bases são formadas por um metal ligado a uma hidroxila, mas existe uma exceção, que é o hidróxido de amônio. Essa base ela é obtida através da reação da amônia
com água em condições específicas. Então, é a única base que tem um caráter covalente. O hidróxido de amônio é considerado uma base fraca. É muito importante que não se confunda a força das bases com o seu grau de periculosidade. O próprio hidróxido de amônio, por exemplo, ele é uma base fraca, mas ainda assim é muito perigoso se entrar em contato com as mucosas ou com os olhos, se mostrando, portanto, apesar de ser um composto considerado fraco, bastante nocivo à saúde. Mas as bases ou hidróxidos, elas também são benéficas ao homem em vários sentidos. Já falamos que elas podem ser utilizadas como produtos de limpeza, e você frequentemente faz uso de bases na sua casa para combater azia. O próprio leite de magnésia, que é o nome comercial do hidróxido de magnésio, que vende na farmácia, é utilizado para o combate àquela queimação que dá no estômago quando a gente acaba comendo alguma coisa que não faz muito bem. Ao ingerir essa substância, nós temos a sensação de alívio porque nós temos ácido no nosso estômago e ao reagir com a base que está sendo introduzida, elas se neutralizam, essas espécies se neutralizam e por isso gera o alívio que pode ser sentido em poucos minutos. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre bases. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente, comenta se você tem alguma curiosidade a falar sobre esses compostos. Se tiver dúvida, deixa também, que nós iremos prontamente te responder o quanto antes. Não deixe de me seguir também nas redes sociais, porque lá eu dou dicas diariamente que vão certamente contribuir para a tua caminhada rumo à aprovação. Falou, pessoal, um beijo e até a próxima.